Continuando a nossa série sobre o milagre da manhã em família, hoje eu quero falar um pouquinho sobre liderança pessoal, né? Liderança pessoal significa que os pais são professores, guias, líderes de seus próprios filhos. Eu ouso dizer que desde o dia que os nossos filhos nascem, eles estão observando como a gente se comporta. Nós somos o modelo mais importante de comportamento para os nossos filhos. E às vezes a gente passa a vida e não se dá conta disso. A gente não assume a responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que essa responsabilidade é dos professores, é dos avós, é da babá, mas não. Essa responsabilidade é nossa e ela é intransferível. Ninguém tem o poder de ser tão líder na vida do seu filho do que você. E como é que você vai ser líder na vida do seu filho? Como é que você vai ser um modelo de comportamento para ele se você não está sendo nem para você? Por isso que o milagre da manhã passa por esse entendimento de liderança pessoal. Enquanto eu sou o líder e o protagonista da minha própria vida, antes de querer ser para o meu filho. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? E é isso que eu quero falar aqui um pouquinho, sabe? O nosso trabalho, né, como pai, como mãe, é a gente liderar os nossos filhos para que eles sejam adultos bem-sucedidos. E eu não estou falando bem-sucedido no sentido só financeiro. Estou falando em todos os âmbitos, que eles sejam pessoas responsáveis, pessoas felizes, bem resolvidas, independente das escolhas que eles façam. Esse é o nosso maior papel aqui. Essa é a nossa maior missão, né? E a gente tem uma coisa que o Hal, né, o autor do Milagre da Manhã, ele fala muito, que é a síndrome do retrovisor. Eu até brinco, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente passa muito tempo do nosso dia a dia olhando no retrovisor, olhando como a gente foi no passado, que a gente foi. E eu fiz muito isso, porque quando o Levi nasceu, eu achava que eu sabia tudo sobre educação, porque eu era professora já há muito tempo. E aí o Levi testou e mostrou para mim que eu estava muito errada, que tinham muitas coisas que eu simplesmente não sabia lidar. E às vezes eu brinco, mas tem um fundo de verdade. Como eu queria uma Aline, que eu sou hoje para vocês, na minha vida há 15 anos atrás. E não tem como eu olhar para a minha maternidade de 15 anos atrás e não sentir culpa, não sentir arrependimento. Qual que é o problema? Não é que não vai ter culpa, não é que você vai falar, puxa vida, eu errei. Não é isso. Mas a síndrome do retrovisor, ela pode paralisar a gente. Ela pode trazer pra gente que a gente não dá conta mesmo. Não consigo ser firme e gentil, não consigo ser consciente na minha maternidade, quando eu já vi, já gritei, já botei de castigo, já dei uns tapas. Isso não faz bem, sabe? Isso trava o processo. Então, para de olhar para o retrovisor. Se você, no passado, não foi a pessoa que você quer ser no futuro, começa agora. Sempre dá tempo de começar, né? Eu acho que os erros, eles vêm para sempre nos ensinar, a gente sempre pode aprender. Eu brinco aqui com os meus filhos, né? Eu falo assim que os erros são os nossos maiores professores. Porque foram os erros que eu cometi no passado, com o Levi, por exemplo, falando da minha maternidade, que trouxeram uma Aline gentil, uma Aline mais acolhedora, hoje que eu sou pro Luca. E eu aprendi muito com os meus erros. E hoje eu posso ser uma mãe que tem uma conexão com o Levi muito maior.
porque eu olhei para isso, porque eu curei isso, porque eu me modifiquei, porque eu me melhorei. Eu já contei aqui do dia que eu pedi perdão para o Levi, que a gente teve uma conversa super profunda e sincera sobre o passado, sabe? Então, é isso. Olha para o retrovisor para aprender, né, com o que você fez no passado, mas não deixa isso te travar, porque a estrada está na frente. Se você pegar o seu carro e ficar só olhando no retrovisor, você não vai ver a estrada à frente. Você não vai ser um motorista funcional. A vida da gente também é assim. A gente não consegue viver a nossa vida de forma plena olhando no retrovisor. Ela acontece no aqui e agora. Independente de qualquer coisa, a vida acontece no presente, tá? Então, sai dessa síndrome do retrovisor. Uma outra coisa que o autor coloca no Milagre da Manhã é sobre a gente buscar apoio, sabe? E eu sei que se você está aqui no acervo é porque você também está buscando esse apoio. Você entendeu que sozinho a gente não faz nada, a gente não chega em lugar nenhum. Então, esse buscar apoio, esse buscar entender como é que é a infância, como é que funciona essa coisa de ser mãe, de ser pai, de ter um ser humano sob sua responsabilidade, isso é muito bacana. A gente não consegue sozinho, a gente precisa de apoio. Tem um ditado que, se eu não me engano, ele é sul-africano, muito lindo, sabe? Ele diz assim: para se educar uma criança é necessário uma aldeia. Então, a gente precisa ouvir outros pais, ouvir outras experiências, e mais do que nunca, se a gente tem uma missão de educar um ser humano, de formar ele emocionalmente, cognitivamente, espiritualmente, emocionalmente, e tudo que envolve a formação de um ser humano, se uma força criadora, não sei se você acredita em Deus, no universo, mas te deu essa responsabilidade, é porque você dá conta. E é a sua missão mais importante. Não dá para a gente ter uma missão tão grandiosa como essa sem estudar, sem ter consciência das nossas ações, só agindo e reagindo, ação e reação. Não dá para a gente fazer essa missão de uma forma assertiva, de uma forma que depois a gente vai olhar e falar: poxa vida, que bom que eu aprendi, que bom que eu me dediquei, porque tá aqui uma pessoa bacana, uma pessoa ética, uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, né? Então, criar filhos é uma jornada. Então, muito importante a gente buscar apoio, né? Essa questão da liderança pessoal, o Milagre da Manhã, ele proporciona isso. E agora eu quero dizer por quê. Você não consegue ser líder, ser exemplo, se você já acorda com o seu dia a dia tudo bagunçado, você vai reagindo, aí você vai no trânsito, aí você xinga todo mundo, e o seu filho tá ali, só olhando. Ai, meu pai fala tanto que eu preciso ser calmo, que eu não posso bater no meu irmão, mas quando ele tá dirigindo, tá xingando minha mãe. Então, o Milagre da Manhã, ele traz essa calma no primeiro horário. E aí você começa a se liderar, a liderar você mesmo. Por quê? Você vai fazer atividade física, né? Atividade física, gente, eu tô falando uma coisa que todo mundo já sabe, o quanto é benéfico. O quanto é benéfico, mesmo para pessoas que às vezes estão acima do peso, porque eu tô acima do peso. Mas praticar atividade física me dá fôlego para levar o meu dia a dia. Quando eu tomo o café da manhã de uma forma mais tranquila e consciente, eu não vou me entupir de coisas depois. Porque eu tô ali com consciência, eu preparei o café, eu preparei a frutinha, eu preparei o ovo, né? E você começa a ter uma vida mais saudável. E para ser pai e mãe, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter energia. Segundo ponto da liderança pessoal, você está aprendendo, né? Não adianta você querer que o seu filho aprenda, que o seu filho seja curioso, que ele goste de descobrir coisas novas, se você está só no piloto automático, se você também não se dedica, não aprende, não lê. Então, você começa com você. Sabe quando a gente está no avião?
que vem aquela instrução, primeiro coloque o oxigênio em você. Porque se você estiver morrendo, estiver sem oxigênio, você não consegue ajudar o outro. Você não consegue ajudar seu filho. Então começa com você. Esse tempo, né, do acordar mais cedo, vai te dar fôlego para ser um líder de si mesmo, porque vai te ajudar nos pilares mais importantes que a gente tem na vida. A meditação, ou a oração, ou o silêncio vai te ajudar a se conectar com algo maior. Seja qual for a sua crença, a sua religião, o seu Deus, é um momento para você ter esse lado espiritual desenvolvido. E ele é fundamental na nossa vida, porque a nossa vida não é, gente, só pagar boleto. Não é só levar buscar filho na escola e ter o nosso chefe, ter o nosso trabalho. A vida é mais do que isso. A gente é a própria vida, né? Então, esse tempo que você tira para orar, para meditar, para praticar o silêncio, a gratidão, seja o que for que encaixe, ele é um ponto de liderança pessoal. Você lidera você mesmo. E aí você começa a criar metas. Por quê? Aquela frase clássica de Alice no País das Maravilhas. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe o que você quer na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, o que você quer construir, o que você tem de meta, que as afirmações positivas fazem esse papel, né? Qualquer lugar serve. E aí você vai estar um pai e uma mãe completamente infeliz, estressado e não sabe por quê. Porque para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. E aí chega alguém, ai, faz isso, ai, faz aquilo. Você vai só fazendo, só no piloto automático. Ter esse período da manhã vai te ajudar a te dar clareza, clareza, tudo que um pai e uma mãe precisa. Tá bom? Espero que esse conteúdo de liderança pessoal tenha ressoado aí com você. E que você, antes, que você entenda, primeiro, que o maior influenciador do seu filho é você. Maior. Pessoa mais importante, que mais tem o poder de influenciar ele, é você. Mas a gente não influencia pelo que a gente fala. O que você fala tão alto que eu já nem escuto o que você fala. Educar é transbordar quem se é. Crie uma rotina matinal para que você tenha espaço de ser líder de si mesmo. E depois, com isso, você vai conseguir liderar melhor o seu filho, a sua criança. Espero que tenha ressoado aí. Até o nosso próximo conteúdo.